Crônicas de Fogo e Gelo, Crônicas Saxônicas, The Witcher, todas essas e tantas outras obras de fantasia da atualidade são ambientadas em mundos medievais e trazem, consequentemente, figura de reis. E esses homens absolutamente poderosos são geralmente retratados de forma ambiciosa, estrategista e implacável, exatamente como um rei da realidade deve ter sido. Afinal, em meio a tanto poder e política, um personagem não duraria tanto se não conservasse e lapidasse qualidades como negociação, resolução de conflitos, conquista de terras que significavam e até hoje significam dinheiro. Mas houve uma época em que a figura do rei era tão somente associada a um único valor, a honra. Você já ouviu falar nessa palavra? Eu acho que ela anda meio decadente aí, mas eu vou pegar um dicionário aqui para ajudar a lembrar desse termo. Bora lá? Honra, sentimento de dever, da dignidade e da justiça. Conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. Dever, dignidade, justiça. São bons atributos de um rei, certo? Talvez um rei mais romantizado, ideal de um rei ou de um governante. Por ser um ideal, acaba não sendo aplicável ao mundo como conhecemos. E ao mundo dessas obras que eu mencionei no começo. Afinal, no mundo essencialmente corrupto, noções de honra acabam ficando em segundo plano, quando o que é primordial é simplesmente sobreviver. Ok, já sabemos o que a honra foi, mas de onde ela veio? Por que lá atrás reis tinham essa figura bondosa, justa, honrada? Resposta é por causa do rei Arthur. Rei Arthur talvez nunca tenha existido de verdade. Há quem diga que se ele existiu, talvez nunca tenha sido rei. Verdade que não existem provas concretas que atestem a existência de um rei de nome Arthur, naquele país que ainda nem era a Inglaterra. Temos são trechos de relatos de historiadores, poetas, bardos, sobre um distinto cavaleiro de nome Arthur, tendo sido rei, general ou líder, ajudou a proteger o país dele contra invasões. Se não existiu nenhum rei Arthur de verdade, o fato é que diferentes artistas de diferentes gerações aparentemente invocaram em um personagem comum que refletia tudo que eles buscavam em um líder, alguém justo, senso de dever e dignidade. Arthur surge então como esse lendário rei que governava visando, em primeiro lugar, a justiça e a prosperidade do povo. Para isso, ele era assessorado por cavaleiros escolhidos a dedo, guerreiros valorosos igualmente justos que viriam a compor a famosa Távola Redonda, uma mesa sem cabeceira onde todos tinham o mesmo valor e se sentavam olhando os outros de igual para igual. Já percebeu que tudo nessa lenda remete ao ideal do ser humano, certo? O próprio Graal, que aparece em algumas dessas lendas arturianas, pode ser entendido como a busca pela perfeição. É quase como o nirvana budista, a iluminação, um fim que, por mais que buscado, nunca é alcançado, até que o herói perceba, por de muito esforço e aprendizado, que a iluminação, ou o Graal, nada mais é do que a própria busca. Algo sintetizado com maestria naquele maravilhoso livro O Caminho do Guerreiro Pacífico, quando o professor diz ao aluno: resposta está bem na sua frente. Todo o tempo eu te mostrei o caminho do guerreiro pacífico e não o caminho para o guerreiro pacífico. Para complementar esse vídeo, eu gostaria de listar algumas das obras da atualidade que eu aprecio bastante sobre o nosso ideal de rei e ser humano. Bora lá? Os primeiros são a série O Único e Eterno Rei, do T.H. White, tida por muitos como a obra definitiva sobre o rei Arthur, principalmente por ser uma das mais antigas do nosso mundo moderno, que foi lançado lá entre os anos 30 e 50. Foi aqui que nossa sociedade conheceu de fato as histórias de Arthur, Lancelot, Guinevere, o desastroso triângulo amoroso deles, a busca do Graal e muito mais. Foi daqui que saiu também várias outras obras que foram inspiradas por ela, como a versão da Disney, A Espada Era a Lei, aquele desenho animado bem famoso, é diretamente inspirado no primeiro livro dessa série aqui, do T.H. White. Outra versão famosa, Brumas de Avalon,
quadrilogia escrita pela Marion Zimmer Bradley. Se destaca de qualquer outra obra do Arthur, porque aqui a saga toda dele, dos Cavaleiros, é contada do ponto de vista das mulheres. As lendas arturianas são cheias de personagens femininas interessantíssimas, como a Morgana, Morgause, Nimue, Guinevere, Igraine, dentre várias outras. E a relação entre elas e delas com os cavaleiros que tece a história aqui. Cheia também de misticismo, cultura pagã, que era a tradição dominante lá naquele embrião de país que viria a ser Inglaterra. Muito bacana essa versão também. E minha versão preferida, Crônicas de Arthur, de Bernard Cornwell. São 3 livros. Começa com O Rei do Inverno, Inimigo de Deus e o último, Excalibur. Trilogia. Li várias vezes e esses são provavelmente meus livros preferidos da vida aqui. Esse aqui, primeirão aqui, compete diretamente com O Senhor dos Anéis, porque eu gosto muito. E aqui eu confesso também que é boa parte da base que eu tenho de história real do Arthur, ou do rei Arthur, ou desse cavaleiro que foi Arthur, tirado daqui porque o Bernard Cornwell, o autor desses livros, ele é famoso por pegar pequenos trechos reais da história e tecer seus romances, né? Então praticamente todas as batalhas que são descritas aqui realmente ocorreram. São citados alguns livros, algumas obras, e essas obras realmente existiram. Então, e ele também deixa notas históricas no final de cada livro que dá uma aula assim sobre Arthur, os poemas em que ele foi mencionado e todo esse tipo de coisa. Então essa aqui é para mim a obra mais emocionante, mais impactante, é muito bem escrita além disso. E o legal dela também é uma versão, assim como a Brumas de Avalon pega essa questão de ser contado pelas mulheres, aqui ela é contada a história por um dos cavaleiros do Arthur, o Derfel, que é quem acompanha tudo e vê desde criança, vai crescendo, vai acompanhando, se torna um cavaleiro do Arthur e acompanha toda aquela saga e registra isso pra gente aqui do ponto de vista dele, que é um cavaleiro também igualmente honrado, com senso de justiça e dever e de admiração por aquele Arthur, que foi quem inspirou justamente esses atributos nele. E é com uma frase desse último livro aqui, Excalibur, que eu vou fechar essa reflexão sobre honra. Tem um trecho desse livro em que o Arthur está conversando com o filho dele, um momento ali bem decisivo, bem importante para a história. O reino está todo sob ameaça de usurpadores, invasores, enfim. E ele está querendo saber se o filho dele quer ou não seguir com a linhagem de reis, se quer basicamente assumir a responsabilidade do trono com tudo que ela traz junto. E ele diz assim para o filho dele: quando eu tinha sua idade, eu achava que poderia renovar o mundo. Eu acreditava que todo esse mundo só necessitava de honestidade e gentileza. Acreditava que se tratamos as pessoas bem, que se lhe damos paz e oferecemos justiça, elas responderão com gratidão. Achava que podia dissolver o mal no bem. Achei que pensava nas pessoas como se elas fossem cães, e que se você lhes dá afeto suficiente, elas serão dóceis. Mas elas não são cães, filho, são lobos. Um rei precisa administrar 1000 ambições, e todas elas pertencem a pessoas falsas. Você será lisonjeado e zombado pelas costas. Os homens jurarão lealdade imortal numa respiração e tramarão sua morte na próxima. E se você sobreviver às tramas, um dia estará com a barba grisalha como eu, olhará para o passado e verá que não realizou nada, nada. Os bebês que admirou nos braços das mães se tornaram assassinos. A justiça que você impôs estará à venda. As pessoas que protegeu ainda estarão famintas e os inimigos que derrotou ainda ameaçarão suas fronteiras. É isso que você quer? A resposta dele você vai ter que ler para
saber. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Um abraço.